Então agora a gente vai mostrar um exemplo de caderno do plano de manejo. Então esse é apenas um exemplo que vocês podem ter como base para elaborar então todos os itens que vocês querem que constem nesse caderno, que vocês vão colocar no manual. Então aqui vocês têm um exemplo para poder elaborar então o manual, o que tem que ter nesse caderno do plano de manejo orgânico. Então vamos ao exemplo. Primeiramente, o plano de manejo orgânico, então é um plano em que você vai colocar todas as características do produtor e da propriedade, seja o que ele produz, como ele produz, e todas essas informações vão estar nesse caderno de manejo. A primeira parte do caderno, ela está relacionada às informações do produtor mesmo. O nome, CPF, várias informações como o número do DAP, né, que é a declaração de aptidão ao PRONAF, a questão das informações para contato também, telefone, e-mail, e o tipo de grupo ou organização que participa. Há também aqui no caderno de manejo informações referentes à propriedade, o roteiro de acesso. Esse roteiro de acesso à propriedade é, na verdade, as informações que eu devo dar para um técnico, por exemplo, como chegar na minha propriedade. Uma pessoa que nunca me visitou na propriedade, como ela deve fazer para chegar. Então, esse é um roteirinho que vocês devem colocar para facilitar a visita, então, as visitas posteriores que vão ser feitas. Na atividade produtiva, vocês também vão discriminar, então vão colocar todas as atividades que vocês têm na propriedade, seja a produção vegetal, né? Então a produção de alimento orgânico, vegetal, a produção animal, o processamento dessa produção, o extrativismo, todos os dados, todas as atividades, além do tamanho da propriedade, então o tamanho que essa propriedade vai ter. O interessante aqui, gente, é desenhar um mapa mesmo da sua propriedade e colocar tudo que vocês fazem nela. Então, a questão de pousio, floresta, pasto, onde tem horta, onde tem a parte ali de produção animal, estufa, se tem pomar. Então, aqui nesse desenho, esse exemplo é bem claro para mostrar para vocês. Vocês têm que desenhar um mapinha da sua propriedade, então nesse caderno, para facilitar até vocês explicarem todas as atividades que eu mencionei anteriormente. Então vocês conseguem desenhar e colocar onde está sendo feita cada atividade. Então é como se fosse uma foto da sua propriedade. A situação da propriedade, ela também tem que estar bem clara. Por exemplo, em relação à produção orgânica. Se você vai produzir alimento orgânico em toda a propriedade, se há uma conversão parcial, ou seja, se na mesma propriedade eu vou ter produção orgânica e em conversão, se toda a propriedade está nesse período de transição, então de conversão para agricultura orgânica, e se há produção paralela, então essa questão de ser produção não orgânica na mesma propriedade que uma produção orgânica. Além disso, tem que ter uma estimativa, né? Por exemplo, em quanto tempo você pretende realizar a conversão total, que é passar do não orgânico para o orgânico. Caso você já tenha essa mentalidade, já produza, essa é uma questão que vocês vão identificar ali qual é o tempo, então, para essa conversão total mesmo. Outra questão é como é que vai realizar a separação dessas áreas. Caso você tenha essa ideia de produção orgânica junto com a produção não orgânica, tem que se ter uma certa separação. Então, toda área, então, ela pode ser identificada de forma diferenciada. As variedades que vão ser colocadas tem que ser
tem que ter diferenças visuais, né, das variedades que estão na produção não orgânica. Então, tudo para caracterizar, então, para ficar o mais fácil possível. Se você quer adotar esse sisteminha de produzir orgânico e não orgânico na mesma propriedade, isso tem que estar o mais claro possível, para que quando, por exemplo, um técnico vai visitar a sua propriedade, ele saiba por si só identificar o que é orgânico e o que é não orgânico, para que não haja nenhuma uma confusão, né? Que isso fique bem claro para ele e que tudo que você faz para produzir o orgânico esteja separado, por exemplo, os insumos separados dos insumos que você aplica nos não orgânicos. Para quê? Para você mostrar o mais claramente possível que essa situação de produção de não orgânico, ela está bem separada da produção orgânica. Ela tem uma discriminação tanto das variedades, como das áreas, quanto dos insumos. Além dos animais também, se tiver essa característica de produção animal em áreas orgânicas e produção animal não orgânica. Tem que se ter bem claro que nessa situação em específico, vocês têm que separar muito bem as coisas, para não gerar dúvida, para não gerar essa desconfiança. Então tem que estar bem claro para o técnico, quando ele for visitar a propriedade de vocês, e também para os colegas, né, da UPAC, que essa situação de áreas orgânicas e não orgânicas, ela está muito bem diferenciada, muito bem separada dentro da sua propriedade. Então tem que se ter uma organização. Essa outra parte do caderno de plano de manejo está relacionada a como que eu vou fazer para produzir. Então, como é que eu vou promover a biodiversidade da propriedade, que é o conceito básico da produção orgânica. É você produzir de uma forma sustentável, de uma forma que vai ser ecologicamente boa para vocês, né, para a saúde, para o meio ambiente e vai estimular, vai promover a questão da biodiversidade, que é a diversidade de vida na propriedade. Então aqui tem os cultivos consorciados. Os cultivos consorciados vocês já devem conhecer muito bem. Também tem a questão da rotação de culturas, a questão da recuperação dessas áreas de preservação ambiental também, a questão de formação de cordão vegetativo, adubação verde. São práticas que vocês já fazem diariamente e que vocês devem colocar, que vocês estão realizando na propriedade. Cultivo em alés e faixas, a colocação de quebra-vento, cobertura do solo. Se tem agrofloresta, a diversificação em si também já é algo muito interessante na propriedade. Então são todas essas práticas que vão mostrar para quem está visualizando ali que vocês estão nessa questão de promover a biodiversidade. Então é tudo que vocês já fazem provavelmente e que vai auxiliar nessa caracterização, nessa identificação. Além disso, as práticas para conservação do solo. Então, plantio em nível, plantio direto, faixas vegetativas, todas as práticas que vocês utilizam para conservar o solo mesmo, para deixar o solo fértil, deixar o solo rico em nutrientes. Também quais os principais riscos de contaminação. Por exemplo, se há um cultivo transgênico ao redor, se há uso de insumos químicos, se tem uma contaminação devido à pulverização em áreas vizinhas, toda a questão que está relacionada ao entorno da propriedade. Então, e aos cuidados também, por exemplo, vocês têm que ter muito cuidado com várias dessas características aqui, que é a questão, por exemplo, de enxurrada, que pode trazer agrotóxicos de outras propriedades. Então, você tem que pensar assim, quais os principais riscos que podem ocorrer, que a minha propriedade orgânica, ela pode vir a sofrer uma perda de certificação, por exemplo. Então, isso tem que estar bem claro, porque o risco
Não é que ele está acontecendo no momento, é uma previsão, se caso isso ocorra, qual desses itens ele pode ocorrer na minha propriedade. Por exemplo, animais trazidos de fora da propriedade. É outro risco. Então, todos os riscos que podem afetar essa questão. Riscos, no caso de áreas vizinhas. Além disso, como eu vou eliminar esses riscos? Porque não basta saber que eu tenho um vizinho que aplica insumos químicos e que eu não vou poder ter na minha propriedade, não basta apenas saber, eu tenho que saber como evitar, como fazer as formas, elaborar um plano para evitar que esse tipo de contaminação chegue na minha propriedade. E isso vocês podem fazer com auxílio de técnicos posteriormente. Então, existem formas de diminuir ou eliminar esses riscos. Por exemplo, quando o risco é o uso de insumos químicos proibidos, eu só vou aplicar na minha propriedade os insumos permitidos. Quando o risco é a contaminação de reservatórios de água, por exemplo, eu vou ter essa questão de prevenção mesmo, como eu vou fazer, caso isso ocorra. Então, tudo tem que estar bem descrito para que seja um plano mesmo. O que eu vou fazer caso essa situação ocorra? Além disso, tem algumas características do plano de manejo, ali no caderno do plano de manejo, relacionadas aos membros da família. Por exemplo, quais são os membros da família envolvidos na produção? Se há mão de obra que não seja da família. Se essa mão de obra não é apenas familiar, qual é o tipo de relação trabalhista que existe? Se é um trabalhador temporário, permanente, se é feita uma parceria. Então aqui vocês podem colocar todos os dados referentes a quem está trabalhando na minha propriedade. Além disso, é interessante vocês colocarem como vocês vão promover atividades educativas envolvendo família e funcionários. Isso está relacionado a incentivar a escolarização, a fazer cursos, ao aperfeiçoamento. É tudo relacionado à questão mesmo da educação, porque a ideia aqui é colocar então tudo que vocês fazem na propriedade em relação aos funcionários, a quem está trabalhando, seja ele funcionário ou da família. Também como vocês se relacionam com outros produtores e com as atividades culturais. Se vocês participam de associações de produção comunitária, se tem atividades na região aí que vocês participam, atividades culturais mesmo, para valorizar a cultura local. Então, se vocês participam ou se vocês promovem também. Está tudo relacionado a como você vai administrar essa propriedade. Quais os conceitos que você vai empregar na administração. Além disso, vocês têm que colocar qual tipo de controle. O que vocês estão acostumados a fazer para controlar as atividades na propriedade. Vocês utilizam um caderninho, uma agenda, tem pessoas que já estão utilizando aí o computador para colocar esses dados, fichas de controle. Se tem alguma outra forma que vocês anotem essas atividades e o dia a dia de vocês, vocês podem colocar também. Além disso, como você realiza esse controle? Mas para a questão da rastreabilidade. A rastreabilidade, então, é o que você está aplicando de insumo, todas as informações relacionadas a como você faz para produzir. Além disso, a questão das fontes de água. Se é por exemplo, uma nascente ou olho d'água, se tem uma mina própria, cisterna, açude, se é a captação da água de rio, canais coletivos, água subterrânea, todas essas informações. Qual a fonte de água que eu utilizo na minha propriedade?
E aqui vocês também vão colocar se tem o risco de contaminação dessa água, porque não exclui essa contaminação vir de outros locais, né? Então vocês têm que colocar, tem que prever se há um risco. E se sim, qual é o risco, né? Qual o risco da contaminação? Aqui vocês também podem colocar o que vocês fazem para garantir a qualidade da água. Se você faz análise de água, se você tem a questão da mata ciliar no entorno desses corpos d'água, orienta o vizinho para cumprir a legislação. Até isso está relacionado a como garantir que esses riscos associados à contaminação não venham a ocorrer. Então, vocês têm que colocar o que vocês podem fazer para que não tenha essa contaminação na sua água. A próxima etapa aqui do caderno está relacionado muito à produção vegetal. Então, a produção de hortaliças, de plantas frutíferas, grãos. Então, aqui na primeira etapa, vocês vão colocar tudo que vocês produzem e o que vocês produzem. Então, produzo hortaliça, eu produzo tomate, alface, brócolis, tudo que eu produzo de hortaliças. Plantas medicinais, também as frutíferas, né? Se você tem também a questão ali de pomares, o que você está produzindo nesse pomar. Também a questão dos grãos, outras culturas também que vocês venham a ter, culturas permanentes. Então, vocês podem descrever aqui quais são o que é produzido para o mercado orgânico. Lembrando que aqui vocês devem colocar, quando vocês têm uma faixa que não é orgânica, aqui vocês não colocam. Vocês só colocam o que é mesmo produzido para o mercado orgânico. Aqui vocês têm que colocar também como vocês realizam o registro das operações. Então, se diariamente vocês colocam tudo que vocês fizeram no caderninho, vocês vão anotar aqui, diário. Caso vocês, a cada semana, peguem um caderninho para anotar todas as informações referentes ao cultivo, então, semanal. Assim vocês vão ter, então, como vocês realizam esse registro, esse controle, né, das operações. E o manejo do solo? Vocês aplicam fosfato natural, calcário, tem uma cobertura, compostagem, adubação verde ou utilizam biofertilizantes, também pode ser marcado mais que um, tá, gente? Então, aqui vocês vão colocar o manejo mesmo, como vocês fazem para melhorar a fertilidade do solo. A fertilidade também do sistema. Vocês utilizam algum produto? Em qual cultura? Quando? Também a procedência desse produto e algumas informações da composição. Então, aqui é para ter essa rastreabilidade, para vocês saberem o que está sendo aplicado, quando. Então, vocês vão anotar essas informações nesse caderno, que vai ser o caderninho de vocês. Como controlar pragas e doenças e também as plantas espontâneas, plantas daninhas. Aqui vocês vão colocar essas informações. Vocês utilizam algum produto ou utilizam algum manejo? Vocês aplicam algo formulado, produzem na propriedade um formulado para aplicar? Todas essas informações vocês vão colocar vai ter uma tabela com que vocês vão colocar esses dados. Aqui vocês também vão colocar quais as principais ervas daninhas ou plantas espontâneas que ocorrem. Então, vocês já devem conhecer elas aí muito bem, porque, querendo ou não, elas aparecem. Então, vocês colocam um nome simples ali, um nome comum dessas plantinhas, que é para ter um controle. O que está aparecendo de planta daninha na minha lavoura? Como você faz, então, para controlar essas plantinhas? Se você faz a roçada, a capina, pastoreio, utiliza um sombreamento, também a questão da adubação verde. Como você faz para eliminar ou para reduzir essas plantinhas na sua lavoura? As plantinhas chamadas ervas daninhas.
No caso da produção animal, o caderno também vai contemplar a produção animal. Essa outra etapa, ela está relacionada então à produção animal. A gente já falou da produção vegetal, a gente já falou dos dados que tem que ter. Agora, para os dados, as informações que tem que ter no caderno referentes à produção animal. Então, quais atividades de produção animal? Eu tenho bovino de leite, eu tenho aves de postura e eu tenho suínos. Então, eu vou marcar ali todos os animais que eu tenho produção na propriedade. Há também a questão, eles dependem de quais alimentos. Então, de pasto, se é a produção própria desse pasto, se eu dou um concentrado, um feno, silagem, grãos. Então, tudo que eu dou, tudo que vai ser utilizado para alimentação. E essa alimentação eu vou ter que colocar se eu produzo na minha propriedade a alimentação que eu dou para os animais ou se eu vou comprar fora. E essa é uma identificação bem clara. Se eu produzo o que os meus animais vão comer ou se eu compro fora. No caso do pasto ali, não é compro fora, é a renda, o alugo, então o local para o pasto. No caso da produção própria, da ração, como eu manejo essa produção? Então, todas as informações para deixar o mais claro possível. Porque o que o gado está comendo também é importante nessa questão da produção animal, principalmente nessa produção orgânica. Então, eu vou estar colocando tudo que eu coloco nessa ração. Se eu compro fora, eu já vem as informações na embalagem. Eu vou colocar como é a composição dessa ração. Então, tudo que tem de ingrediente, se eu compro fora ou se eu produzo também, né? Então, eu vou colocar o quanto de milho, porcentagem de milho, se essa ração é orgânica, se não é. Então, tem que deixar tudo bem claro. Aqui o não orgânico também está relacionado. Se eu tenho gado orgânico e outra produção animal que não é orgânica, eu tenho que deixar tudo bem separado. Por exemplo, eu tenho uma produção de gado orgânico ou de outro animal. Eu tenho que deixar bem claro que na ração do gado orgânico vai essa e essa porcentagem de ingredientes. Então tem que estar tudo bem esclarecido. Aqui está relacionado a como é o plano anual para alimentar a alimentação desses animais. Então, quais os meses, né? Toda a questão. Como eu vou planejar a alimentação animal. Em caso desse tipo de capineira, de capim, como é feito? Então, qual você utiliza? Qual as forragens, né? Qual tipo de forragem? Como você maneja também, porque essa forragem ela também tem que estar relacionada ali, se você tem adubação orgânica, tem adubação verde, que a produção do alimento do animal também está relacionado a esse sistema orgânico. Então, vocês têm que caracterizar isso. Como maneja o pasto, que também está relacionado à alimentação animal. Como melhora a fertilidade do pasto. Então, como vocês fazem? Vocês têm alguma prática para que tenha mais pasto, que tenha melhor qualidade do pasto? Tudo que vocês fazem para a produção do alimento desses animais. Também como, no caso dos animais, como vocês fazem para controlar os vermes intestinais, então são doenças, né, que atacam esses animais, como vocês fazem? Vocês utilizam a rotação de pastagem? Vocês fazem uso de plantas, então, para auxiliar a controlar essas doenças? Homeopatia? Utilizam outros tipos de controle dessas doenças? Além disso, também os parasitas externos, né, que são os carrapatos, todos os insetos e que podem estar, então, trazendo doenças para esses animais. Então, quais são as práticas que vocês utilizam? Você isola, então, os animais doentes. Isso é uma coisa muito interessante, porque é uma forma de evitar, então,
que essa doença passe de um animal para outro. Então, se vocês utilizam essa prática e como vocês identificam a área que você isola esse animal. No caso das doenças, quais são as mais comuns e qual tratamento você utiliza. Então, quais as doenças mais comuns que ocorrem na propriedade de vocês. Vocês promovem o bem-estar animal? Então, aqui está relacionado. Vocês utilizam água de boa qualidade, áreas de sombreamento, então no pasto. Como vocês fazem para promover o bem-estar dos animais na propriedade de vocês? Como vocês realizam a reprodução desses animais? Se vocês compram fora, se vocês reproduzem no próprio ali na propriedade, se vocês utilizam métodos artificiais. Então, como é a reprodução desses animais na produção animal? No caso de compra de animais para reposição, que tipo de rebanho ou plantel eles são adquiridos? Então, se é compra de rebanho orgânico ou se não. Como é a evolução do plantel, número de indivíduos, né, ao longo dos anos. Então, se é tipo do animal, número em um ano. Quantos animais eu tenho? Em 3, em 5. Então, é assim a evolução ao longo dos anos. Como vocês manejam a questão do esterco dos animais? Vocês fazem compostagem? Vocês têm um biodigestor? Produzem biofertilizante? Então, é tudo que vocês fazem com o manejo do esterco dos animais. No caso das instalações para os animais, a situação da propriedade. Então, tamanho, quantos animais tem nessa propriedade, nessa instalação, quanto tempo eles permanecem, como é que eu faço a limpeza. Aqui está relacionado à produção, então, da apicultura, né? A produção de abelha. Qual o tipo de abelha, se é africanizada ou europeia, é realizada na forma migratória ou fixa, qual a origem da cera para a fabricação das novas folhas de cera, se vocês utilizam apiários orgânicos como origem, se é uma produção própria, orgânica, todas essas informações vocês vão colocar. Qual a origem, então, das abelhas para a povoação das colmeias, se é uma produção própria, se é captura de enxame nativo, se veio de outros apiários orgânicos. As principais floradas que vocês vão explorar, então, na questão ali para as abelhas. A distância dos apiários está muito relacionado aqui, essa distância de centros urbanos, autoestradas, zonas industriais, aterros, incineradores. Então, qual é a distância do meu apiário dessas regiões aí? Se for mais de quilômetros, vocês colocam, não precisa colocar exatamente, mas é interessante identificar essa distância. Durante o período de escassez de alimento, qual o tipo de alimentação artificial que vocês podem utilizar para os enxames? E no caso de pragas, como vocês utilizam para controlar as pragas, então, das abelhas? A outra parte está relacionada com o extrativismo sustentável. Então, as formas de extrativismo que vocês vão implantar nessa propriedade. Então, vocês vão colocar qual o tipo da área da atividade extrativista, se é uma unidade de conservação, se é uma área de projeto de assentamento rural, se é uma terra quilombola, indígena. Então, é tudo que vocês vão colocar para caracterizar essa área de extrativismo. A situação fundiária da área de coleta, então se vocês têm posse, se é um assentamento. Quais os parâmetros usa para coletar o produto? Então, se vocês utilizam como parâmetro, como utilizam a espécie, ou a idade mínima da planta, ou a circunferência, tudo que vocês utilizam como pré-requisito, né, para explorar esse produto. Como vocês manipulam, armazenam e transportam também para comercialização. Então, está tudo relacionado à atividade extrativista. Qual é o nome da unidade de conservação, se tiver? Quais são as espécies, então, de partes da planta, quantidade coletada por safra? Então, a espécie X
tantos números de indivíduo eu tenho na minha propriedade e a parte que eu coleto. Essa última parte está relacionada à produção processada. Então, quais os produtos eu processo na propriedade ali, se você tem um controle da qualidade desses produtos, então está relacionado a tudo que eu vou processar na propriedade. Então, eu não vou apenas colher e revender, e vender, né, no caso. Eu vou colher, vou processar de alguma forma esse alimento dentro da minha propriedade. Então, se eu utilizo alguma forma para controlar a qualidade, seja visual ou se eu faço algum exame de laboratório. Caso você tenha essa etapa de processamento fora da unidade de produção, aqui você vai colocar então sim e qual etapa você faz fora da propriedade. Então, se eu não faço esse processamento dentro da minha propriedade. Quais os produtos eu utilizo na limpeza das instalações? Então, a legislação ela coloca bem certinho o que vocês podem e o que vocês não podem utilizar. Então, aqui vocês vão colocar tudo que vocês utilizam, né, nessa limpeza dessas instalações e equipamentos. A legislação dos orgânicos ela é bem clara nesse sentido, então é bem tranquilo de vocês, se tiverem dúvida, conseguirem essas informações. A gente vai auxiliando aí no processo. Mas aqui também vocês colocam como vocês vão fazer o controle das pragas também, que podem ocorrer nas instalações. No caso do processamento paralelo, para evitar contaminação por produtos não orgânicos, caso vocês tenham produção de orgânico e não orgânico, vocês colocam as etapas, né, desses produtos, colocam no caderninho para evitar então que tenha o processamento de alimento orgânico e não orgânico no mesmo local, que tem essa contaminação. Aqui também é interessante fazer o controle dos lotes. Então, eu produzi vários lotes e aqui eu tenho como garantir a rastreabilidade. Então, eu coloco o número do lote, a data de fabricação. Essas informações são muito importantes. A questão do controle do estoque, então, desses alimentos processados, como é que eu faço o controle do estoque, como é que eu realizo o controle da entrada da matéria-prima e saída do produto final.